Você saiu, foi pra uma festa, conheceu uma pessoa, e aí você deu o seu telefone fixo pra essa pessoa. Se essa pessoa não quiser te ligar, você nunca mais vai ver nem falar com essa pessoa na sua vida. No sentido de que antigamente não tinha rede social, então você não sabia quem era aquela pessoa que estava na sua frente. E outra, mesmo que você soubesse, você não tinha à disposição, por exemplo, ir stalkear na rede social e mandar mensagem. Vocês conseguem pensar no quanto isso mudou a dinâmica do relacionamento entre as pessoas? Hoje em dia, meio que a gente conhece as pessoas partindo de um ponto que não é o ponto zero, sabe? Tipo, antigamente a gente não tinha isso. Cara, isso explode muito minha cabeça. Tipo, oi, vocês vêm sempre aqui? Pois então, eu não. Mas eu pretendo, tá? Ó, já é o segundo vídeo que eu posto agora em fevereiro. Meu Deus, gente, mas que orgulho. Não acredito que eu tô conseguindo ser assim tão assídua. Então, vim aqui pra aproveitar que eu estou achando a minha carinha maravilhosa, porque eu acabei de voltar da festa de uma amiga e vou aproveitar este lindo visual em vez de desperdiçá-lo só chegando em casa e lavando a minha cara. Então é isso aí. Então, vim aqui comentar com vocês uma coisa que eu já tinha comentado com meu marido essa semana, que vocês sabem, né? Todo ser humano, ele gosta de ignorar uma coisa que está disponível pra sempre. E aí, quando ele vê que ele vai perder, no último minuto ele fala: "Ah, meu Deus, preciso dessa coisa." Foi o que aconteceu comigo quando eu vi que os filmes de Sex and the City iam sair de cartaz da Netflix. Cartaz, ai meu Deus do céu. Iam sair do catálogo da Netflix. E eu fui assistir, tipo, no último dia disponível, assim, na última hora, literalmente. Eu terminei de assistir o filme depois da meia-noite do dia que ia ter saído, né? E de fato saiu. Eu não consegui assistir o segundo, só o primeiro, porque eu. Ai, gente, sou enroladinha. Mas enfim, assisti o filme e fiquei com uma coisinha assim coçando pra poder assistir a série de novo, sabe? Porque eu não me recordo de já ter assistido a série em sequência, sabe? Tipo, inteira. Do primeiro até o último episódio e de uma vez, sabe? Nunca. Deixa eu fazer um parênteses aqui de uma frase que às vezes eu uso e eu me sinto muito senhora, que eu, na minha época, a gente assistia episódios picados, que era o que tava passando na TV, e era muito difícil pegar em sequência, porque provavelmente você estava disponível no horário de um, mas no horário que ia passar o episódio seguinte, aquele que você tinha assistido, sei lá, seja no dia seguinte, ou seja um pouco depois naquele mesmo dia, você não ia estar disponível. Então você ia assistir picado. Você assistiu o episódio 2 hoje, não vai conseguir ver os próximos 3, e aí você vai ver o episódio, sei lá, 6. Então ficava uma lacuna, sabe? E se você não tinha os boxes, você não conseguia assistir seguido. Se você não fosse um desocupado pra ficar na frente da TV assistindo todos os episódios em sequência, ou se você não tivesse muito dinheiro pra ter os boxes na sua casa, você nunca ia assistir esse negócio em sequência. Então era o meu caso. E aí, depois de assistir o filme, me deu um negocinho assim, uma coceirinha, pra eu ir assistir a série. Porque a série não tinha previsão, não tem agora, no caso, né? Não tem previsão de sair do catálogo da Netflix por enquanto. E eu pensei, cara, tá aí, vou parar de postergar todas as coisas da minha vida. Agora é uma missão. Vou parar de postergar e vou assistir. E comecei a assistir, maratonar. Cheguei lá na segunda temporada e tal. Aí tava comentando com o meu marido. Gente, eu não lembro se a primeira temporada é de 97 ou 98. Se eu não me engano, é 98. Eu vou conferir e aí eu vou colocar aqui o ano que de fato é a série. Gente, naquela época não tinha celular, não tinha smartphone. O máximo que as pessoas tinham pra se comunicar em emergência com as outras pessoas fora de casa era pager, sabe? O bip. Muita gente jovem, tipo, nem deve saber o que é o bip. É um aparelhinho que você tinha, que tinha um número próprio, né? Uma linha própria, que alguém ligava pra operadora, passava um recado pra atendente e a atendente enviava esse recado pro seu pager. Ele era de mensagem. Então, assim, basicamente era como se fosse uma SMS rústica, sabe? E aí, na série não tem isso no começo. Eu não lembro se depois elas passam a ter ou se elas já passam a ter direto o telefone celular. Mas é muito louco, porque a dinâmica da relação das pessoas era muito diferente. Por exemplo, se você combinava com uma pessoa que você estaria no lugar X, você estaria no lugar X e você não tinha como desmarcar de última hora. Por exemplo, às vezes eu combino com minhas amigas de encontrar com elas. Ai, sexta-feira de noite. Vou? Não vou. Porque dá 6 horas.
mentira, dá 5h50 da tarde, eu já começo a pensar, acho que eu não vou não. Acho que eu vou pra minha casinha. E o que que acontece? Mando mensagem pra elas em grupo, seja lá quais sejam, né? As amigas, se eu estiver combinando com alguém individual ou em grupo, e falo, gente, hoje não vai rolar. E aí, tipo, não vou. E a vida segue. E aí, quem quiser ir ainda vai. E, sei lá, se eu marquei com uma amiga e eu resolvi, tipo, desmarcar, aí ela nem sai de casa, sabe? E naquela época não era assim. Se você marcava, por exemplo, vou encontrar a pessoa depois do trabalho, direto, meu bem, sai do trabalho, você tem que ir, nem que seja pra você chegar lá e falar, oi, tudo bem? Eu não venho. Brincadeira. Mesmo nem que fosse pra você ficar lá 5 minutos e depois ir embora. E é muito engraçado, porque realmente, antigamente, a gente não tinha essa fissura pelo celular e a gente também não tinha esse hábito de esperar que as coisas tivessem uma resposta tão imediata, sabe? Você envia uma mensagem e a pessoa tá lá disponível pra ver. Nem que seja ver na tela bloqueada, mas a pessoa vai ver. Em algum momento, quando ela puder, ela vai estar com aquele recado na palma da mão. Antigamente, não. Eu não lembrava disso antes de eu ver a série. Olha que louco. Eu vivi isso, tá? É da minha época, telefone com secretária eletrônica. Quando você não estava em casa para atender o telefone, você recebia a mensagem de voz da pessoa na sua secretária eletrônica, você chegava na sua casa e dava o playzinho pra ouvir o que a pessoa deixou lá, enquanto você não estava lá pra ouvir. Isso não é maluco? Ou então, quando você, sei lá, brigava com alguém, ia pra casa e ficava esperando aquela pessoa ligar, ou ficava numa angústia, assim, de que quando você fosse chegar, a pessoa tivesse deixado um recado na sua secretária eletrônica, sabe? E aí você chega e não tem recado na sua secretária eletrônica. É muito esquisito. A outra coisa também que eu comentei com meu marido, que eu fiquei assim, meu Deus, era assim antigamente, eu não lembrava. Porque eu vivi isso, né? De que, sei lá, você saiu, foi pra uma festa, conheceu uma pessoa, e aí você deu o seu telefone pra essa pessoa. O seu telefone fixo pra essa pessoa. Se essa pessoa não quiser te ligar, você nunca mais vai ver nem falar com essa pessoa na sua vida. Se você, obviamente, né, não trocou o telefone com aquela pessoa, porque você pode ter dado o seu e a outra pessoa ter dado o dela. E aí, vocês realmente, se ela não ligar, você liga. Enfim, vocês entenderam. Mas assim, no sentido de que antigamente não tinha rede social, então você não sabia quem era aquela pessoa que estava na sua frente lá na rua, naquela balada, naquela festa, naquele restaurante, naquele encontro de pessoas X. Você não sabia. E outra, mesmo que você soubesse, você não tinha à disposição, por exemplo, e stalkear aquela pessoa na rede social e mandar mensagem. Saber todos os gostos daquela pessoa, saber o que ela gosta, o tipo de roupa que ela usa, ou então o tipo de música que ela gosta. Hoje em dia a gente tem tudo isso à nossa disposição. E antigamente, não. Vocês conseguem pensar no quanto isso mudou a dinâmica do relacionamento entre as pessoas? Isso não é maluco? Porque assim, hoje em dia meio que a gente conhece as pessoas partindo de um ponto que não é o ponto zero, sabe? Hoje em dia você meio que já sabe quem é, a galera que aquela pessoa anda, e essas outras informações que eu acabei de falar aqui agora, né? Estilo de música, estilo de roupa, pipipi, papapó. O perfil é aberto, o perfil é fechado, mando mensagem, não mando mensagem, essa pessoa é acessível, não é acessível, quantos seguidores, é uma pessoa meio importantinha ou não, é alguém low profile. Tipo, antigamente a gente não tinha isso. Cara, isso explode muito minha cabeça, tipo. E aí, o que eu tava conversando com meu marido era que assim, hoje em dia a gente tá tão acomodado com esse negócio de se eu quiser desmarcar de última hora, eu desmarco. Se eu quiser marcar de última hora, eu marco. Por exemplo, eu fui pra esse aniversário dessa minha amiga agora e ela convidou a gente com quase uma semana de antecedência e eu não consegui confirmar antes, porque eu precisava confirmar algumas outras coisas na minha vida e do meu marido também, né? Pra dizer se a gente ia com certeza, porque era com buffet contado. Então eu não iria confirmar se eu fosse faltar, né? Ainda mais 2 pessoas. Falei com ela, obviamente, amiga, não vou conseguir confirmar agora, mas assim que eu souber, eu te aviso, tá? Vai ser um pouco mais perto da data, mas assim que eu souber, eu te aviso. E aí, ontem eu mandei mensagem pra ela de noite, era tipo, sei lá, 10h50 da noite, falando, amiga, falando que eu iria, né? E ela me respondeu, tipo, sei lá, 10 minutos depois, sabe? Tipo, gente,
10h50 é hora das pessoas estarem dormindo. Não é hora das pessoas estarem lá, tipo, mexendo no celular, sabe? É muito louco isso. E aí, é engraçadíssimo. Vamos ver que na série tem um monte de confusão exatamente por conta deste pequeno detalhe. Se você perder o horário que a pessoa está na casa dela, você não consegue falar com ela, sabe? Ai, meu Deus, isso é muito maluco. Hoje em dia eu não sei nem onde é que meus amigos moram. Então, as coisas elas tinham que ser muito bem combinadas. Não podia ser coisa assim de última hora. Não podia ser coisa de tipo, ai, vou deixar pra chamar as pessoas de última hora porque elas vão conseguir, sabe? Não, era tudo muito bem planejado. Ou então, no máximo, eram coisas decididas de última hora com um grupo de amigos muito próximo que você via com muita frequência. E aí teve um episódio que, eu achei muito fofinho. E me tocou, porque eu não tenho mais isso. A Carrie, ela tava meio mal, assim. E aí ela liga pra Miranda e elas tinham brigado, né? Ela liga pra Miranda e fala, amiga, eu sei que a gente tá meio mal, mas eu preciso de você. Me encontra em 15 minutos no nosso lugarzinho, sabe? Aí eu parei, eu pensei, gente, eu não tenho mais um lugarzinho com uma amiga. Eu não tenho mais isso. Olha que louco. A gente hoje em dia pode escolher tantas opções, marcar tudo de última hora, assim. E não sei, isso é esquisito, porque além do fato dela precisar que a Miranda estivesse em casa naquele horário pra atender ela e ir, né, acudir emocionalmente, elas também têm um lugarzinho que é delas. E aí a gente entra naquele negócio do terceiro lugar, né? Além do seu trabalho, da sua casa, você tem um outro lugar que você vai pra poder socializar com pessoas, um lugar que você vai com frequência. Eu não tenho mais isso na minha vida. E eu fiquei até meio triste, assim, porque os lugares onde eu me encontro com as minhas amigas são as nossas casas, né? A gente sempre recebe uma outra na nossa casa pra fazer um jantar ou um lanche juntas. E assim, bem sinháveis. E restaurantes fora de casa, mas são sempre restaurantes diferentes. Nunca é o mesmo lugar. Nunca é tipo o nosso lugarzinho, sabe? E isso dá uma sensação de não pertencimento, dá uma sensação de não acolhimento pelos lugares, que a gente não sabe quem são os garçons, a gente não sabe quem são os donos, a gente não sabe exatamente o que esperar quando a gente vai num lugar. A gente, obviamente, espera um bom atendimento, né? Mas não tem essa sensação de aconchego, assim. E me pegou muito. Porque hoje em dia eu acho que muita gente vive como eu vivo, nesse imediatismo de querer conversar com as pessoas, é um lugar acomodado de saber que as pessoas vão estar disponíveis ali do lado do celular delas para me responder assim que eu precisar ou assim que elas puderem, ou enfim, X. E assim, me dá um pouco de tristeza ver isso, sabia? Ver que hoje em dia a gente não tem mais isso. Meus vizinhos estão gritando. Deixa eu esperar eles pararem de gritar. Onde é que eu tava mesmo? Não lembro. Ah, sim. Ai, gente, me dá um pouco de tristeza de pensar que a gente não vive mais esse tipo de coisa, sabe? Tanto pelo imediatismo de saber que as pessoas sempre vão estar ali disponíveis do outro lado do celular a qualquer segundo que a gente mandar mensagem pra elas, e meio que existe essa cobrança de mim também, sabe? Já que todo mundo tá disponível, então eu tô disponível também. E também me dá uma tristezinha assim de pensar que eu não tenho um terceiro lugar. Gente, eu tô vindo direto da casa pro trabalho e do trabalho pra casa, sabe? Todos os dias da semana, e aí chega no final de semana eu só quero deitar e dormir, quando o meu vizinho não dá festas onde as pessoas gritam, né? Meu Deus, eu não suporto esse vizinho. Qualquer dia eu vou jogar um coquetel molotov naquele lugar. Enfim, eu vou deixar aqui um vídeo que eu vi com meu marido esses dias, que falava exatamente sobre o terceiro lugar, que é isso, de você ter um lugar para o seu próprio lazer, que não esteja vinculado ao seu trabalho e nem à sua casa. Não é o seu lugar de produção e não é o seu lugar de descanso, é o seu lugar de lazer. E eu queria saber de vocês se vocês têm isso, porque uma impressão que eu tenho é de que ninguém mais hoje em dia tem esse tipo de coisa. O meu marido, ele tem, mas é porque religiosamente, toda sexta-feira, ele vai jogar Magic no mesmo lugar com as mesmas pessoas. É tipo uma loja que o pessoal compra as coisas e fica lá jogando, sabe? Eu acho isso fofinho, mas eu não tenho mais esse tipo de coisa. E eu gostaria de ter. E aí é muito engraçado, porque eu não sei com quem eu teria isso. Olha que maluco.
eu não tenho mais amigas que se encaixariam nesse perfil de pessoa que religiosamente tá num terceiro lugar pra não só encontrar comigo, sabe? Mas, tipo, pra estar lá. Encontrar comigo, encontrar com outras pessoas. Tipo, meio que cada um tem a própria vidinha individual. Enfim, quero saber o que vocês pensam sobre, porque eu acho que eu não sei desenvolver esse pensamento direito, sabe? Eu acho que eu vou tentar destrinchar isso melhor pra trazer em outro vídeo, mas enfim. É isso. Esse foi o videozinho desta semana. Na outra semana espero trazer pensamentos um pouco menos confusos. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Tchau!